Olá, minha galera do 7º ano, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. E hoje iremos conversar sobre a estrutura do verbo. Antes de tudo, eu quero compartilhar com vocês um poema do Vinícius de Moraes. Olha aí na sua tela. Amor em paz, eu amei. Eu amei, ai de mim, muito mais do que devia amar. E chorei ao sentir que iria sofrer e me desesperar. Foi então que da minha infinita tristeza aconteceu você. Encontrei em você a razão de viver e de amar em paz e não sofrer mais, nunca mais, porque o amor é a coisa mais triste quando se desfaz. Eu quero conversar hoje com vocês a partir do uso desse verbo aí, amei, que está sendo utilizado na forma verbal amei. Tá beleza, gente? Então, quando a gente fala da estrutura do verbo, a gente tem essas três partes: radical, vogal temática e desinência. Vamos entender o papel de cada um deles. Antes de tudo, a estrutura de um verbo são as partes de um verbo. Assim como nós também temos parte do nosso corpo, cabeça, tronco e membros, o verbo também ele vai ter essas partes. Vamos entender primeiro a desinência, tá ok? Quando a gente está estudando lá em substantivo, a gente percebe que tem duas classificações. O substantivo primitivo e o substantivo derivado. O que isso quer dizer? Nós temos a palavra base e a palavra que eu posso criar a partir dessa palavra base. Por exemplo, da palavra vidro, eu consigo fazer a palavra vidraça. Olha só. Então, eu acrescentei aqui 3 letras que agora nós vamos chamar de sufixo. Olha só que interessante. Nós demos um nome para essas 3 letras. Sufixo, que daí eu consegui transformar em uma nova palavra. Quando nós pegamos o verbo amei, que está lá naquele poema do Vinícius de Moraes, a gente percebe que ele veio de outra palavra. Ele veio da palavra amar, que a gente pode chamá-lo de verbo, porque é uma ação. Então aqui a gente percebe que houve uma troca. No lugar do A e do R, nós inserimos esse EI. Então aí nós vamos ter, vamos dizer, um sufixo, por enquanto. Mas por que a gente não vai chamar de sufixo, mas irá chamá-lo aqui de desinência? Porque nessa construção, ele não tem o papel apenas de formar uma nova palavra, mas nos dá 4 informações. A primeira informação que a gente tem é a informação de número. O que isso quer dizer? Essa palavra está no singular ou no plural? Agora eu vou chamar de verbo. Esse verbo está no singular ou no plural? Então eu posso colocar aqui que é um verbo que está no singular, tá certo? Ok? Porque quem amou foi uma pessoa nessa construção, tá beleza? A segunda informação que eu consigo dar é a informação de pessoa. Qual é a pessoa que amou? Eu, tu, ele. Então, pela essa construção, eu digo assim, eu amei. Então, quem amou aqui foi a primeira pessoa, tá certo? Então, eu consigo ter essa informação também. Primeira pessoa. Outra informação que eu consigo ter com o uso desse ei é a informação de tempo. Ok, gente? Então, eu amei em que tempo? No presente, no passado ou no futuro? Então aqui você percebe que foi no passado. Eu amei, já aconteceu. Vamos colocar aqui pretérito, né? Que é mais chique pra gente. E por fim, nós temos uma informação também de modo. Esse amor aí foi uma possibilidade? Foi uma certeza desse eu lírico? Ou esse amor aí é uma ordem que ele está dando? Uma certeza. Então a gente percebe que é o que, gente? Indicativo. Então, por que eu não vou chamar esse ei aqui justamente de sufixo, mas de desinência? Porque eu consegui dar essas 4 informações. Eu consegui identificar em que número, em que pessoa, em que tempo, em que modo está essa forma verbal. Então é por isso que é uma desinência. Mas está faltando 2 coisas, né? Então a gente já entendeu o que é desinência. Falta a gente entender o que é vogal temática. Beleza? Para a gente entender a vogal temática, a gente precisa recorrer a uma coisa que nós chamamos conjugação verbal. O verbo ele pode ter 3 conjugações. Primeira conjugação são os verbos terminados em AR.
Segunda conjugação são os verbos terminados em ER ou OR. E terceira conjugação são os verbos terminados em IR. Se for um verbo da primeira conjugação terminado em AR, a vogal temática, certo? Vou colocar aqui, ó, vogal temática, sempre vai ser A. Por que sempre vai ser A? Porque é um verbo da primeira conjugação. Agora, se for um verbo da segunda conjugação, a vogal temática pode ser E ou O. Tá beleza? E se for da terceira conjugação, a vogal temática vai ser I. Então, se o verbo amar é da primeira conjugação, então a vogal temática de amei vai ser justamente A. Tá beleza? Então, coloca aí, beleza? O radical, mais uma vez, eu consigo identificá-lo quando eu coloco o verbo no infinitivo. Então, a gente já achou aqui, ó, a vogal temática e agora nós vamos achar o radical. Para a gente achar o radical, basta a gente cortar a conjugação verbal. Consequentemente, o que sobrou vai ser o radical. Então, eu já posso puxar para cá, ó. Então, o radical vai ser AM. Beleza? Então, a construção desse verbo, a gente descobre que o radical e a vogal temática, o radical AM e a vogal temática A. E a desinência, professor, vai ser o R? Não. Você vai ver como esse verbo aparece, como forma verbal, que no caso aqui, ó, vai ser EI. Então, no caso, ó, radical AM, não aparece a vogal temática. O fato de não aparecer não quer dizer que não tem, é porque não aparece. E eu acho a vogal temática quando eu coloco o verbo no infinitivo. E o que sobrou aqui vai ser a desinência, justamente porque ela nos dá essas 4 informações. Beleza? Então, eu preciso agora que vocês façam o verbo chorei e me digam se foi fácil ou difícil. Tira dúvida com o seu professor aí do 7º ano. Tá certo, gente? Tchau, tchau. Abração.